Eu tô com um barulho externo aqui, se ele estiver atrapalhando, vocês podem me avisar que eu fecho a janela. Eu também tô. Resolveram soprar as folhas bem aqui na frente agora. Não, meus vizinhos estão em obras. Se atrapalhar, vocês avisam. Vamos esperar mais 2 minutinhos, que eu falei para o Rodrigo que a gente esperasse. Uhum, tudo bem. A Lucinéia conseguiu entrar? Ela tava sinalizando lá que não tava conseguindo. Pois é. Aí entrou. Acho que é isso, viu? Todo mundo que pediu para entrar, eu já aceitei aqui. Se mais alguém pedir ao longo da nossa conversa, eu aceito aqui. Mas acho que dá para a gente iniciar, pode ser? Uhum, beleza, então. Primeiramente, prazer, Rodrigo. Acho que nós ainda não nos conhecemos. Eu entrei em contato, acredito, numa ligação, mas daí você deu continuidade ali com outra participante da nossa equipe, né? Eu vou apresentar aqui a tela. Vocês me avisam se estiverem conseguindo ver daí. Oi? Deu certo? Tá abrindo. Foi. Foi. Uhum. Beleza, então, Rodrigo, nós, juntamente ali com o professor, né, após a primeira reunião que teve com a equipe e também com você, você apresentou para a gente algumas questões que estavam acontecendo ali na Fênix, né, então uma delas a gente entrou daí no ramo ali do atendimento, né, e a responder os interessados em participar ali da ONG, então nós criamos daí a otimização e triagem digital, lembrando também que nós não vamos fazer efetivamente para você, nós só estamos propondo aqui esse software, né? Então, só recapitulando ali, o que acontecia é que tinha mais de 700 atendimentos mensais e tinham muitas perguntas repetitivas, e acontecia que daí os funcionários técnicos tinham que, às vezes, parar alguma atividade para dar essa atenção e acabava saturando ali a recepção, né? E isso acontecia que entrava no looping da sobrecarga na entrada, o desvio ali de função, então esses funcionários eles tinham que parar e perder horas ali para atuar ali com esse suporte, e isso compensava daí, ele acabava resultando no bloqueio estratégico, que ficava ali sem tempo, planejamento estratégico, e a instituição acabava ali nessa área sendo afetada, paralisada, e criava daí esse ciclo de exaustão, né? A equipe virava sempre essa questão de apagar incêndio e não cada um resolver ali esse problema especificamente, né?
Com isso, Rodrigo, nós chegamos à seguinte pergunta, que seria como que a gente vai romper esse ciclo sem um orçamento ou daí sem uma longa curva de aprendizagem, e nós chegamos aí num alívio operacional imediato, que tem também custo zero e sem atrito, que é a otimização via WhatsApp Business, né? Não sei se vocês já utilizaram, mas ele tem uma anatomia, uma triagem inteligente, então nós propomos também a etiqueta de status, que ela vai categorizar visualmente por cores, né? A lista de conversas, priorizando daí algumas conversas a outras. Tem também os fluxos automáticos, que são as mensagens de saudação ou de ausência. Também tem ali a opção de você colocar, apresentar para a pessoa os horários que a ONG vai estar utilizando, vai estar aberta, né? Propriamente dito. Isso daí sem ficar de forma robotizada, e também as respostas rápidas, que vocês mesmos podem criar, é só vocês colocarem dali aquela barra ali, que está aparecendo aqui nessa apresentação, que daí já tem respostas que vocês mesmos podem criar, para daí não ter sempre tem algumas perguntas repetitivas, e vocês não perdem daí esse tempo respondendo, é só apertar ali na barra, e daí ele já vai estar com a mensagem pronta daí para o atendente, né? Com isso, daí o WhatsApp Business também propõe um kit de automação, que são 10 modelos de respostas rápidas pré-configurados para responder essas respostas que acabam saturando, né? As 7 etiquetas coloridas definidas para mapear todo o funil de triagem visual, ou seja, para priorizar ali as mensagens mais importantes e também realmente quem está interessado em participar da ONG. 2 fluxos de mensagens sendo a saudação desculpa, 2 fluxos de mensagens automáticas, sendo a saudação e a ausência, um guia de boas práticas de uso, contém 5 páginas documentando os novos processos, e um treinamento prático de 30 minutos para capacitação imediata dos funcionários da recepção. Opa, ele travou aqui para mim. Então, como que ele funciona, né? O beneficiário, ele entra em contato e o fluxo automático, ele já responde ali de imediato a pessoa, e em seguida tem o processamento ali, a equipe identifica a demanda, solicita daí a resposta rápida e altera a etiqueta ali conforme a prioridade com um simples toque. E o perfil chega daí aos 20 profissionais técnicos já triados, com todos os documentos corretos em mãos. Então, ele vai tirar ali essa desvio de função e trazer de forma otimizada para esses funcionários de forma automática. Então, só para daí a gente trazer o que estava acontecendo e agora com o que nós estamos propondo. Antigamente, o modelo atual que vocês estão utilizando é feito de forma manual, individual, baseado em texto livre. Então, muitas vezes a pessoa perde tempo ali fazendo essa resposta. E com o método de triagem, ela vai ter daí uma forma automatizada, padronizada e visual. Também ocorria um alto custo indireto, que seria daí os funcionários pararem o que estavam fazendo para dar suporte para essa área. E com essa ferramenta a gente não tem nenhum custo, aproveitando que é o software gratuito, né? E reativo. Então, a gente para de apagar esses incêndios respondendo essas dúvidas básicas e volta o foco para a equipe, que daí vai ser estratégico, focado no atendimento qualificado. E daí a gente também tem uma curva de aprendizagem que antes não tinha, e ela começa a ser imediata, que é uma ferramenta já dominada no âmbito pessoal dessa equipe, né? E por que que ela tem uma boa aderência, né? Primeiramente, porque a gente já tem essa interface familiar, ou seja, todo mundo hoje em dia usa o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp Business, ele é um WhatsApp, ele é uma ferramenta que todo mundo já tem acesso, visto que é praticamente um WhatsApp, só que daí um pouco mais para empresas, né? No caso de vocês, uma instituição, e tem uma zero dependência técnica, então não depende de um suporte de TI ou alguma outra automação para que ele possa funcionar. Ele tem uma manutenção diária e ele se gerencia sozinho, né? Ou a equipe. Então, a gente entra num novo looping, né, dessa triagem digital inteligente, que filtra daí automática as demandas de acordo com o nível e suas funções, e tem a liberação de tempo técnico, ou seja, esses funcionários voltam daí para suas funções específicas, e a gente retoma daí um planejamento estratégico. E é isso. Deixa eu só completar aqui, Lia.
Uhum. Rodrigo, eu não sei se a Ana tinha falado com você, quando ela entrou em contato com você, sobre o objetivo dessa reunião que a Bianca explicou sobre o WhatsApp Business. A ideia, só para a gente retomar, é que a gente apresente para você um projeto, né, com algumas soluções para os problemas que a gente conversou na primeira reunião. Vocês falaram da questão, principalmente assim, o que a gente pescou principalmente foi a questão da sobrecarga, como a Bianca falou, né, de vocês, funcionários, e o volume de atendimento e a falta dos voluntários. Não necessariamente porque faltam pessoas voluntários, mas também porque falta gente para triar, né? Foi isso que a gente conversou. Então, o nosso grupo, a gente se reuniu, a gente levantou 24 soluções para os problemas que a gente encontrou aí com vocês, só que dessas 24 não daria tempo da gente trazer, a gente selecionou uma, né, que é essa que a Bianca apresentou do WhatsApp Business. Aí a gente queria saber de você, vocês já usam esse método aí, né, como que funciona? A ideia é que a gente discuta aqui, porque se vocês já usam ou se você acha que é inviável, a gente vai pensar outras soluções, mas você fala assim, não, eu acho legal, a gente vai aprofundar a pesquisa sobre isso, trazer um projeto mesmo, né, de como você poderia implementar para dar uma devolutiva para a associação. Perfeito. Então, a gente tem um número que é o WhatsApp Business, mas confesso que eu particularmente não conhecia todas as funcionalidades e não parei para pesquisar tudo que dá para fazer, né? Vocês apresentaram coisas aí que eu não sabia que tinha como fazer. Então, seria muito interessante, até mesmo que a gente tem um problema aqui que ao meu ver, né, eu considero, é um problema pequeno, mas me incomoda bastante, que às vezes tem uma linguagem muito informal por parte da equipe técnica ao lidar com os atendidos, né, pelo WhatsApp, ou passar alguma informação. E eu não acho isso, acho que tem que ter um acolhimento, mas com o mínimo de formalidade. E aí, tendo uma variedade que pelo que eu entendi, são 10 respostas rápidas, né, de algumas perguntas, que geralmente as perguntas são meio repetitivas, né, ajudaria muito manter esse nível de acolhimento, mas com uma certa formalidade, sem abreviações, né, uma coisa um pouco mais profissional, ao meu ver, né, então já eliminaria alguns problemas. E também até mesmo para quem está entrando em contato, né, a gente pode tentar fazer alguma situação, né, fornecedor, atendido, voluntário, né, para já ter algumas respostas prontas que realmente economizariam bastante tempo, né, que às vezes a gente perde muito tempo ali tentando entender qual é a situação que a pessoa está entrando em contato, porque nem... Tem uma coisa que me irrita muito, a pessoa mandar assim, oi, tudo bem? Não fala quem é, não fala o que faz, não sabe o que é o contato. Eu não tenho para ficar, não tenho tempo para ficar, oi, tudo bem? E aí, como tá? Não tenho tempo para isso, né? Então, se tiver já uma resposta bacana, porque eu vejo outras empresas utilizando, né, quando eu vou pedir um orçamento, algo nesse sentido, acho maravilhoso, porque eu sei que facilita muita coisa, só que realmente não parei para conseguir estudar e implementar essa situação. Então, eu acho que é uma boa ideia, sim. Deixa eu te perguntar, você já tem listado essas perguntas frequentes? Ou assim, não que você tenha listado, mas assim, de cabeça tu consegue pensar quais são as perguntas que geralmente o pessoal mais faz? Porque talvez a gente possa, na hora de construir o projeto para vocês, a gente possa estar incluindo isso também. Meio que padronizar, né? Tem um Isso, padrão. exatamente. Uma situação que assim, eu teria que dar uma parada para pensar assim, mas geralmente vem muita situação de pessoas que querem fazer trabalho voluntário aqui, só que voluntário que eu falo, desculpa, estágio obrigatório, né? Isso é um ponto que tem bastante. Só que a gente já fechou uma parceria com uma faculdade, então no momento essa faculdade ela supre toda a necessidade de estágios obrigatórios que a gente tem aqui de vagas, né? Então uma resposta rápida para isso, perfeito, porque Já elimina, nosso né? início de período, meu Deus, é um monte de mensagens só disso, né? Então já seria uma situação. Uma situação mais recente que eu estou vendo que está aumentando é a questão de busca espontânea, né? Então, sim, no caso de busca espontânea, qual o seu nome, qual o caso, como você ficou sabendo do nosso trabalho, a idade do atendido, né, o telefone, seriam situações assim perguntas básicas que eu preciso fazer, no caso de busca espontânea, no caso assim, a maioria dos nossos atendidos vem pela rede, mas agora não sei porquê, mas está
havendo um aumento de pessoas que estão vindo assim, alguém me indicou, alguém falou, tá? Antes acontecia, mas com uma frequência maior. Mas nessas últimas semanas, praticamente toda semana está tendo um caso desse. Então, eu vejo que está aumentando isso. Então, ter um padrão também, uma resposta rápida, já com as perguntas que eu preciso para isso, é bacana. Outra situação também que eu vejo que é necessário, principalmente no mês de maio, é para solicitação de palestra. Porque sempre aparece algumas pessoas solicitando palestras, a gente precisa de algumas perguntas, né, informações para conseguir dar uma palestra. Inclusive, agora que eu lembrei que uma pessoa solicitou palestra, eu não respondi. Acabei de lembrar disso. Então, é uma situação. O que mais que temos? Voluntário, trabalho voluntário em si, né? Também tem essa demanda. E o restante são dúvidas, uma resposta rápida que teria, por exemplo, qualquer atendido que entre em contato com a gente, né? Às vezes ali é bom, nem sempre a gente sabe quem é que está falando, né? Então, se às vezes ele está com dúvida de horário, ele está com dúvida, eu vou faltar hoje, não sei o quê, é sempre, talvez uma resposta rápida interessante para esse seria assim, por favor, me passar o nome do atendido e do profissional que te atende, sei lá, uma coisa nesse sentido. Que às vezes eu vou saber só de olhar para a foto do WhatsApp, né? Mas se eu não estiver lá, né, caso precise estar outra pessoa, né, ela já tem informação, ela já consegue jogar isso na planilha e buscar qual é a agenda, qual é o horário, qual é a informação, né? Então isso também facilitaria nesse sentido. É só um segundinho, gente, só um minutinho. Okay. Obrigado. Pronto, desculpa. Imagina. Então, assim, só de parar aqui 2 segundinhos e refletindo aqui, já apareceu essas situações, né? Bastante coisa. Já é bastante coisa. Mas eu penso que talvez a gente consiga pensar, né? Assim, essa é a ideia principal que a gente achou que é mais fácil de vocês colocarem em prática, que não vai depender de terceiros, né? De investimento financeiro, como a Bianca apresentou, é um aplicativo gratuito. E aí a gente pode pensar, né? Por exemplo, quando a gente manda mensagem para alguma empresa, geralmente vem uma seleção já na primeira mensagem, né? Boas-vindas ali, explicando. E aí, se você já é atendido, digite 1. Se você quer ser voluntário, 2. Se você... Enfim, as necessidades, conforme você apresentou aqui para a gente, fazer essa mensagem inicial com as primeiras seleções. A partir do que a pessoa selecionou, vem as próximas respostas. Por exemplo, quero ser voluntário. A próxima mensagem já no momento não estamos, do estágio que você falou, né? Perdão. Uhum. Quero fazer estágio na Fênix. No momento não estamos aceitando estagiários, porque, né, mas agradecemos, e quem sabe uma próxima oportunidade, enfim. Profissionalizar também, né, para auxiliar você nesse sentido. Mas então, tu achou ok a ideia? Acho que ele travou, né? Travou para vocês, meninos? Rodrigo, deu uma travadinha na tua fala. Sim, travou totalmente. Tá, então vamos esperar um pouquinho. Que agora voltou. Oi, Rodrigo. Travado aqui. Vou mandar aqui pelo chat. Uhum. Até o meu ficou estável agora. Ele saiu, acho que ele vai. O microfone. Perdão. Agora voltou ao normal, né? Eu acho que a internet Agora voltou. Caiu mesmo. Eu tinha só te perguntado se então tu gostou da ideia, acha que a gente pode evoluir o projeto nesse sentido,
Eu acho que sim, né? Recentemente eu abracei aqui puxei para a minha questão dos voluntários, né? Então, estou introduzindo aos poucos algumas pessoas aqui, e uma delas eu até imagino que ela pode auxiliar bastante na implementação disso aqui nos polos, né? A partir do trabalho de vocês, ajudar nesse processo aí de todos os polos fazerem o WhatsApp Business, né? E ter essas informações aí de acordo com a realidade de cada polo, né? Uhum. Legal, Rodrigo. A gente fica feliz, porque realmente a gente pensou bastante sobre a realidade que você conversou com a gente, né? Mais alguém tem algo a incluir, ou até mesmo, Rodrigo, se tem algo a incluir, que quer que a gente pense sobre, a gente está aqui para isso, para juntas pensar ideias que pode facilitar o trabalho de vocês, essa é a ideia. Ou até mesmo alguma dúvida, alguma questão que ficou. Não, eu acho que é uma coisa que eu já percebi aqui na prática. Às vezes pode ser a ideia mais simples do mundo, mas as coisas, meu Deus, que coisa boba, que você pode ter certeza que para o terceiro setor vai fazer muita diferença, né? E tem muita coisa que a gente vê a diferença, às vezes, mais na prática do que no campo das ideias, né? No dia a dia, que a gente vai ver, nossa, como que eu fiquei tanto tempo sem isso, né? Então, para mim, na minha visão, é melhor uma ideia bem executada, que a gente consiga implementar, consiga fazer parte aqui do nosso dia a dia, do que ter, né, 50 ideias e a gente não conseguir fazer nada e ir para frente, né? Então, tá ótimo, meninas. Muito obrigado, né, a todos que participaram desse projeto, ter abraçado aqui a nossa instituição, né? E eu fico muito feliz, né, de vocês estarem aqui. Só um segundinho, já vou. Não, Rodrigo, Muito obrigado. Assim, a gente agradece demais, né, a sua disponibilidade. Provavelmente nós teremos mais um encontro de finalização. Aí tu comentou do voluntário, se tu quiser até chamar para participar da reunião, e aí a gente já vem com o projeto estruturado para você, para fazer a apresentação mesmo, dar a devolutiva, né, do que a gente organizou mesmo para a instituição. Como a Bianca falou no início, a gente não vai conseguir executar nesse momento, nessa disciplina. Pode ser que em alguma disciplina futura a gente tenha a possibilidade de fazer a execução mesmo, né? Tem previsto uma disciplina para a gente fazer a execução. E se o nosso trabalho for legal, vocês gostarem, né? E tiver disponibilidade também, quem sabe a gente pode até estar executando alguma coisa aí na associação. Mas nesse momento dessa disciplina é mais um projeto. Então, se tu quiser até chamar o voluntário para ele, né, se integrar e tudo mais, a gente avisa com uma certa antecedência, agora a gente vai construir o projeto e faz a devolutiva para você. Perfeito. Aviso sim, que aí eu já insiro ele no esquema, para ele já observar, tirar as dúvidas, e talvez tenha algumas ideias, né? Que esse voluntário, ele faz engenharia de automação. Oh, que legal. Se eu não me engano. Então, talvez ele venha com uma outra visão aí bacana também para a gente. Sim. Nossa, muito legal. Mais alguém tem alguma coisa a falar, gente? Senão a gente encerra também, porque tá todo mundo corridinho. Certo? Semana de provas. Só agradecer aí, Rodrigo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai entrar em contato com você novamente, tá bom? Assim que a gente finalizar o projeto. Combinado, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Um beijo, gente. Bom feriado para Tchau. vocês. Tchau. Obrigada. Para você também. Obrigada.